Bom, pessoal, aqui é Marco Antônio, da Orc Inovação. Eu estou aqui com minha querida esposa e sócia. E a gente quer apresentar para vocês uma novidade. Algumas Automex atrás, a gente fazendo a apresentação para oficinas, a gente começou a conversar com vários mecânicos, né? E o que a Sandra percebeu é que boa parte, ou grande parte desses mecânicos estavam acompanhados das suas esposas. E aí, conversando com eles, ela percebeu que boa parte também dessas esposas trabalhavam com seus maridos e principalmente cuidando da parte administrativa. Constatando isso, veio uma ideia que Sandra teve. Qual foi a ideia, Sandra? O projeto Família na Graxa. Exatamente, gente. A gente quer trazer, quer se aproximar dessas empresas que são, boa parte delas, assim, atendemos tantos clientes desse segmento e entender. Então, hoje aqui, a Sandra propôs a gente discutir quais são as vantagens e desvantagens de você trabalhar em família. Vamos lá? Você fez algumas anotações aí, Sandra? Sim, dei uma pesquisada e identifiquei, né, as vantagens do trabalho em família é o fortalecimento dos laços familiares. Concorda, Marco? Concordo. Trabalhamos há 7 anos. 7 anos juntos. 7 anos, realmente, isso é verdade. A maior confiança e comunicação dos membros da família, né? Então Confiança. acaba tendo um diálogo mais intenso. Facilidade na divisão de tarefas e responsabilidades. E economia nos recursos financeiros, como salários e treinamentos. Também tem o maior comprometimento, né? Porque uma empresa da família acaba assim, as pessoas começam a se comprometer mais e dedicar mais, né? Então essas são as vantagens. O que você acha, Marco? Você acha que tem sentido isso? Acho a relação de confiança muito legal, realmente cria-se compromissos, mas temos também desvantagens. Sim. E as desvantagens, né? Bom, dificuldade em separar os papéis familiares do trabalho. Então, por exemplo, né, chega lá, marido e mulher, começa a trabalhar, aí no meio lembra de alguma coisa da casa e começa a falar sobre isso e começa, né, daquele entreveio ali meio complicado. Então, Discutir um assunto de casa no trabalho e o contrário também, sim, leva trabalho para casa. sim. E tem a questão, né, por exemplo, separar papéis. Por exemplo, lá na empresa, né, nós temos uma hierarquia. E quem está acima é quem faz, né, as definições da estratégia. Lógico, o outro também está ajudando, mas definir isso, né, quem tem os papéis, que vai fazer o quê, isso aí é tão importante, porque daí pelo menos não tem aquela brigaiada, né? Ah, ele está mandando em mim, ah, tô com raiva, não vou fazer, e a empresa acaba não rodando por causa disso. E tem outra coisa também, né? Que é marido e mulher trabalhando junto, aí começa a ter uma hora assim que quem que é o chefe, tem tudo isso que tem que ser definido, tá? Isso é Exatamente. importante. Então aí vem, né, possíveis conflitos pessoais, né? Então é uma desvantagem. E falta de diversidade de ideias e perspectivas, ou seja, nós estamos lá na mesma família, né, frequentamos os mesmos ambientes, temos os mesmos amigos. O que acaba acontecendo? Praticamente as mesmas ideias. Então, não se consegue trazer, né, como sócio, como funcionário, trazer ideias novas. Né? Então, isso também é uma desvantagem. Acho o que você pensa disso, Marco? Sim, a gente tem que ser disciplinado em saber ouvir outra parte, né? E também trazer. Ah, aí entra aquela questão, né, Sandra? A gente também dá abertura total para funcionários trazerem ideias novas, né? Isso é muito importante. Outra dificuldade que a gente, né, identificou é as críticas, né, não conseguir lidar com críticas ou feedbacks construtivos. Né? Então, a esposa, de repente, está lá trabalhando e o marido vem e faz, na verdade, um comentário de Dá uma. uma bronca, às vezes, É, desnecessária, enfim. e né, a moça não aceita muito bem, fica meio brava.
né? E acaba não realizando o trabalho, não entendendo efetivamente o que foi falado, não melhora, né? Porque quando a gente tem um feedback, a gente deve pegar o feedback e melhorar o nosso trabalho, né? Então a moça acaba não fazendo isso e vai para casa e dorme de calça jeans, né? Que o pessoal Fica fala. bravo. Não, filho, fica bem brava aí Fica bravo. e acaba não fazendo nem o trabalho e depois em casa também tem lá as discussões. E o risco de prejudicar mesmo os relacionamentos familiares, né, em caso de problemas graves no negócio. Então, por exemplo, aquela questão, né, de que quando uma empresa quebra, quebra o CPF também junto, né, ou seja, a família que está junto trabalhando também tem um grande problema, né, financeiro, porque tá ali junto, né, é o famoso colocar os ovos todos na mesma cesta, né? Bom, aí a gente, né, fez algumas hipóteses, né, de soluções para essas desvantagens, esses problemas, né? Então, dificuldades em separar os papéis familiares dos profissionais, né? Isso acontece porque a pessoa não entende que lá é a empresa, ou lá eu sou a diretora administrativa e financeira, né? O Marco é focado mais na parte comercial. Então a gente definiu papéis. Então nós lá conseguimos conversar, mas tem gente que não. Então acaba dando palpite, né, na situação do trabalho do outro sem uma regra clara, combinada entre as partes, né? Mas nem sempre foi assim. Isso, nem Já sempre. fechou muito pau e Sim, a gente teve que, durante esses 7 anos, aprender tudo isso que a gente está falando para vocês, gente. sim. A gente está dividindo com vocês coisas que a gente aprendeu e por isso que depois no futuro a gente quer ouvir muitas famílias, né, sobre o aprendizado que vocês também têm, do mesmo jeito que a gente está tendo, né? É isso aí. Bom, qual que é a solução, né? E é a solução que a gente encontrou também. Estabelecer as regras, né, de uma forma clara, com comunicação clara, né, definindo a hierarquia, né, no trabalho. Então, como sócios, a gente tem que entender quais são os pontos fortes e desenvolver isso de uma melhor maneira. A outra questão também que é importante, né, Marco, é a gente não parar de estudar, de buscar melhorar, de fazer um curso, de visitar feiras e entender mais sobre o negócio, né? Eu posso não ser, por exemplo, o dono da oficina, né? Mas eu, como esposa e que estou lá no administrativo e financeiro, eu tenho que aprender a trabalhar melhor com dinheiro, eu tenho que conhecer o gerente do banco, eu tenho que desenvolver, né, o aprendizado em relação ao software, aprender a tirar um relatório, a enxergar as dificuldades da empresa dentro de um relatório. Então, tudo isso faz parte dos papéis, né, que foi cada um definido e tem que se aprofundar nisso. É, Tá? verdade. Bom, outro problema é conflitos pessoais, né, que afetam o ambiente de trabalho. Então, vai lá, tem uma briga em casa, chega para trabalhar 8 horas da manhã, tudo de bico, né, não se conversa e tem uma reunião com um cliente importante, né, que chega lá com uma situação e aí os dois estão lá com aquela cara de, Cara né, fechado. fechada. É. Então, isso, né, isso é importante também a gente lembrar, né, e aprender a promover a resolução de conflitos, né, se aprofundar nisso, dar aqueles 10, né, contar até 10 antes de estourar, ouvir o que o outro está falando, tentar entender, né, e ter bastante, no caso, bastante diálogo, né. Essa é uma grande solução para conflitos pessoais, né, essa mistura, né, que tem, né, saber separar as coisas, mas quando tem o conflito, entender de onde é esse conflito, é da minha casa, então eu preciso deixar lá a hora que eu venho trabalhar, é difícil, eu sei, mas tem que fazer, e tratar de uma forma pacífica, né, afinal de contas, nós estamos falando de marido e mulher, gente, mas tem famílias que trabalham filhos juntos. Entre né? irmãos. Irmãos, né? Sim, Sócios que estão juntos. Então, essa questão do conflito é uma questão bastante que precisa ser
trabalhada, né? É bom, a questão também de lidar com críticas e feedbacks, né? Então, a gente como profissional, a gente tem que entender que ter um feedback construtivo é uma bênção, né? Então, nós precisamos ouvir aquele feedback, entender as ações que geraram, né, a questão concreta, os fatos que geraram aquele feedback e entender aonde melhorar, né, como melhorar. E quem dá o feedback, gente, é uma coisa muito importante que eu tive que particularmente aprender muito isso. Usar de cordialidade, né? Sim. Evitar agressividade, mesmo com problemas que às vezes incomodam muito a gente, evitar de usar de agressividade, ser mais cordial. Isso fica mais fácil para outra parte receber confortavelmente, conseguir processar o feedback. Sim. Valorizar a melhoria, né? Melhoria contínua, ou seja, a pessoa, o diálogo e a melhoria. O que eu quero, eu preciso melhorar, né? Aqui é o meu trabalho, a minha empresa, e a empresa, para crescer, eu tenho, como profissional, eu tenho que melhorar. Então, a gente tem que buscar isso, né? Bom, e a questão do risco de prejudicar os relacionamentos familiares em caso de problemas no negócio, né? Então, a gente, né, conhece, né, temos até na família situações complicadas de negócios que não foram para frente, né, e aí acaba, né, a família ficando desestruturada, acaba os relacionamentos ficando impactados com isso, até se diluir toda a situação, impacta na família, né? Então, assim, é separar as questões profissionais das pessoais e voltando lá, né? Nós, como profissionais, né, nós temos que nos aprofundar naquilo que a gente se propôs a trabalhar. Eu, por exemplo, administrativo e financeiro. Nós temos que nos aprofundar, nós temos que buscar ler livros, fazer cursos, tem cursos gratuitos, Sebrae, Udemy, várias coisas que você consegue fazer de cursos que podem te ajudar a enxergar melhor seu negócio, a dar subsídio para o seu sócio de tomada de decisão, né? Então, ver um relatório, como que eu vou ver um relatório no meu sistema? Vou tirar um relatório, o que eu vou ver lá? Né? O que eu tenho que enxergar lá? Que índice que eu tenho que melhorar? Né? Tudo isso a gente precisa colocar em prática no dia a dia, rotina mesmo. Então, demanda disciplina, demanda buscar aprender, e isso em qualquer, né, na verdade, qualquer função dentro da empresa tem que acontecer, tá? Então, isso é uma questão que é bastante importante para a gente. E aí, bom... Conclusão? As nossas conclusões, né? A gente realmente precisa saber separar as coisas e aprender a solucionar melhor, né, os problemas, ter diálogo, ter uma forma de falar que seja amena, que seja na busca da solução e não focar na pessoa, né? A gente fala bastante isso na empresa. Né? Bata no problema, não bata nas pessoas. Isso. Então, até isso a gente faz até com o filho, né? Fala sobre o comportamento e não sobre a pessoa, né? Então, a gente precisa lembrar também disso quando a gente está dentro da empresa e trazer isso para melhorar realmente o diálogo, né? Legal. Bom, gente, eu acho que a nossa proposta, então, isso é um projeto, foi criação da Sandra, foi ideia, eu achei fantástica essa ideia. E a proposta a gente está discutindo a nossa experiência aqui, mas a gente quer trazer vocês para discutir as famílias que estão conosco. As famílias que indiretamente a gente atende através das empresas, né? Então, a gente quer ouvir as soluções, a gente quer compartilhar esse monte de soluções boas que estão dando certo. Porque um monte de família trabalhando junto, gente, não tem jeito, está dando certo. E a gente tem que compartilhar isso. É isso aí. E aí, né, nesse momento a gente está colocando o vídeo e vocês estão assistindo aí, e seria muito legal se vocês pudessem, né, interagir e falar com a gente também,
Se vocês trabalham, né, com alguém da família, quem é essa pessoa? E se você puder, né, também colocar aí quais são as vantagens que você acha que é legal e quais são as desvantagens, né? Por quê? Porque daí a gente pode olhar isso e melhorar, né, também e trabalhar. A gente vai trazer profissionais também que nos ajudaram nesses 7 anos aí a nos estruturar como uma empresa familiar. Então, nós vamos ter alguns convidados que vão trazer dicas e vai ser muito legal se vocês tiverem as dúvidas, né? Colocarem aí pra gente as dúvidas de vocês, a opinião de vocês sobre esse assunto que é tão importante, né? Que é a nossa família e a nossa empresa, né? As pessoas que são empresários sabem que esses dois pilares são extremamente importantes para a gente, que é a nossa família e a nossa empresa. Então, por isso que seria muito bom ouvir vocês também. Isso. Compartilhar a gente conhecimento, aprendizado. A gente quer ouvir um monte de gente que fez um monte de coisa legal. E todo mundo fica sabendo disso. Compartilhar conhecimento. Legal? Isso aí. Então, gente, tá o convite. Comentem. Quem quiser participar, a gente vai convidar as oficinas a participarem disso, mas a gente está aberto a quem queira participar. Escrevam pra gente, comentem que vai ser bem legal, tá bom? Tamo junto, que é o Família na Graxa!